Muito bom dia novamente. Pedia para tomarem os vossos lugares para darmos continuidade ao nosso evento, agora no terceiro painel. Estamos relativamente a horas, mas dar-vos as boas-vindas, espero que estejam revigorados por este coffee break. Nós, como tem sido tradição neste nosso caminho, deixamos para o fim os reguladores, desde logo para vos manter ainda mais interessados, porque seguramente este caminho faz também com os reguladores, não se faz só com as empresas, não se faz só com as instituições financiadoras, faz com os reguladores e, portanto, é sempre uma grata oportunidade ouvi-los e ter a oportunidade, com esta abertura, de podermos não só ouvir aquilo que tem sido também a perspectiva dos reguladores sobre estes temas, hoje aqui neste terceiro painel, mais dedicado ao reporte e à jornada do reporte, e à jornada do relato, que aqui já se falou noutros painéis, mas sobretudo fazer este ponto de situação. E este ponto de situação é sempre necessário, porque, como há pouco o Presidente João Moreira Rato recordava, esta é uma jornada que está em contínua evolução. Isso nós também temos percebido pelas intervenções que vamos aqui ouvindo ao longo dos últimos anos, e portanto este ponto de situação é sempre muito oportuno, porque nós temos que ir olhando para a realidade com a sua evolução própria que vamos assistindo, e aqui nesta matéria, designadamente do que respeita ao reporte, tivemos novidades recentes também, o que obviamente suscita novas interrogações, novas perspectivas e novos desafios. E é fantástico termos esta oportunidade de ouvir os reguladores, neste caso o Banco de Portugal, através da Ana Fontoura de Gouveia, que é a Diretora de Sustentabilidade, e também a CMVM, com a Rita Oliveira Pinto, que é a Assessora do Conselho de Administração. Muito obrigado a ambas por terem aceito o convite e por estarem aqui connosco. Nós, aqui, antes de começarmos, definimos como modelo de painel uma primeira intervenção de cada uma das nossas oradoras e depois deixar tempo para a plateia. Já temos aqui o sistema de Q&A que já foi testado nos outros painéis e que nós vamos receber aqui, portanto façam favor de colocar as perguntas através da aplicação. Quem não se sentir à vontade ou quem não estiver ainda familiarizado pode
todo modo, no final, teremos seguramente microfones na sala. Portanto, acima de tudo, o que nós queremos com este sinal dar é que, para além das intervenções, das duas primeiras intervenções, queremos muito também que haja um diálogo com este painel e que possamos responder também àquilo que são os vossos comentários e as vossas dúvidas e as vossas interpelações àquilo que é a visão dos reguladores e este ponto de situação que aqui tentaremos fazer neste terceiro painel. E, portanto, sem mais demoras, vamos dar início aos nossos trabalhos. Daria a palavra, em primeiro lugar, à Ana Fontoura Gouveia, para seguir a ordem também do slide. E, portanto, Ana, muito obrigado uma vez mais e temos muito interesse em ouvi-la. Muito obrigada. Bom dia a todos. É um gosto estar aqui convosco, é um gosto partilhar este painel com a CMVM e cumprimento também o nosso moderador. Eu gostava de começar pelo princípio, que é explicar, na verdade, porque é que os supervisores, porque é que os reguladores estão tão interessados nas alterações climáticas, e isso foi amplamente discutido durante a manhã. E eu queria começar por colocar o foco precisamente nos riscos climáticos, porque é por isso que aqui estamos reunidos, porque os riscos climáticos existem e porque as alterações climáticas são um facto científico. Podemos, naturalmente, e isso cabe sobretudo aos decisores políticos, pensar sobre de que formas é que devemos responder a essas alterações climáticas, mas elas existem e são, sem dúvida, um facto científico consensual. Se olharmos, por exemplo, para os eventos climáticos extremos na Europa, existe um levantamento feito pelo Carbon Briefing que analisou 160 dos mais recentes eventos climáticos extremos na Europa. Estamos a falar de cheias, de secas, de inundações, de incêndios, e desses 160, 116 foram mais prováveis ou mais severos por causa das alterações climáticas. E creio que é muito importante termos consciência destes dados, porque muitas vezes, não nesta sala, naturalmente, mas fora dela, ouvimos falar da transição climática, das alterações climáticas, como algo que acontece no futuro, como algo que terá um impacto futuro. Tem um impacto presente, já hoje, muito concreto. De resto, podemos ver isso, por exemplo, em Valência, aqui ao lado, mas também não tenhamos ilusões. Não são apenas os eventos climáticos extremos no nosso território que nos afetam enquanto sociedade e enquanto economia. Se tivermos uma seca, por exemplo, que impede que os navios circulem no canal do Panamá, naturalmente isso também afeta as nossas economias e também afeta as nossas sociedades. Um outro dado, por exemplo, para uma realidade que nos é bastante presente em Portugal, infelizmente, que é o risco de incêndio. Nós, neste momento, a média histórica anda à volta de 15 dias por ano de risco extremo de incêndio no nosso país. Na próxima década, com as alterações climáticas, e a próxima década começa daqui a 5 anos, estamos a falar de 30 a 40 dias por ano com risco extremo de incêndio. Portanto, isto são efeitos muito palpáveis. Este dado que vos estou a dar aqui nem sequer é para o cenário mais pessimista. De resto, creio que se estamos aqui é porque estamos a trabalhar para que os cenários mais pessimistas não se verifiquem, mas, portanto, é uma realidade muito tangível, muito concreta, que nos afeta hoje, já e no nosso território. Portanto, temos de fazer algo sobre ela. Precisamente pelo tema dos riscos de incêndios ser tão importante, ele será o tema do próximo relatório do Banco de Portugal, que avalia a exposição do setor bancário ao risco climático. Faremos um foco específico nos incêndios e iremos publicar este documento na segunda metade do ano. Portanto, a primeira mensagem que queria transmitir é que estes riscos são uma realidade e, portanto, temos todos, o setor financeiro incluído, naturalmente, que os conseguir medir e que os conseguir gerir. Portanto, quando falamos aqui de relato e de reporte, esta dimensão é a causa dessa necessidade. Depois, em face destes dados e destes riscos climáticos, temos então de fazer algo, não é? Temos de agir
para os conseguir mitigar. E queria trazer-vos aqui dois resultados adicionais deste relatório que vos referi, que o Banco publica há cerca de 2 anos, o relatório da exposição do setor bancário aos riscos climáticos, porque creio que esses resultados são pertinentes para esta discussão que aqui estamos a ter. Em primeiro lugar, não esqueçamos que são os governos que estão ao leme da política climática e o que na primeira edição deste relatório, por exemplo, podemos constatar, com base no nosso trabalho analítico, é que quando olhamos para diferentes cenários climáticos, e cenários não são previsões, cenários são caminhos plausíveis para as nossas sociedades, para as nossas economias, de acordo com aquilo que forem sendo as políticas públicas climáticas, se olharmos para esses cenários, vemos que uma atuação rápida dos governos, designadamente, para contrariar as alterações climáticas, traz benefícios para a sociedade, torna a nossa economia mais robusta e também, por essa via, traz benefícios para o setor bancário. Portanto, não há dúvida que uma ação rápida tem mais benefícios do que, se me permitem, deixarmos andar e não agirmos já hoje em termos de política climática. Portanto, existem custos de curto prazo para algumas camadas da população, para alguns setores, claro que sim, mas também cabe aos governos olhar então para essas assimetrias e corrigi-las sempre que necessário. Portanto, a ação climática é imperativa e para isso precisamos de investimento. Já falámos hoje várias vezes sobre essas necessidades de investimento. Há um artigo recente do Banco Central Europeu que faz uma compilação das estimativas que por aí andam sobre qual é o investimento incremental anual de que precisamos na União Europeia para cumprir os nossos objetivos climáticos, e estamos a falar de qualquer coisa como 3% do PIB, portanto quase 500 bi por ano, 470 bi por ano, adicionais face ao investimento que já fazemos e muitas vezes também, como já foi aqui referido, em tecnologias que ainda não foram criadas. Muitas delas já existem, temos feito progressos significativos, mas no painel anterior, por exemplo, falou-se muito de captura de carbono e essa é uma área em que precisamos ainda de alguns progressos tecnológicos, sobretudo para baixar custos. E, portanto, precisamos de um sistema financeiro robusto, um sistema financeiro que consiga financiar a economia e que esteja robusto e que seja robusto também, naturalmente, ao risco climático, porque, sem dúvida, que este risco tem uma tradução depois naquilo que é o risco financeiro. E, portanto, na segunda edição deste nosso relatório sobre a exposição do setor bancário ao risco climático, olhámos precisamente para a exposição do setor bancário português como um todo, portanto, no agregado, aos riscos físicos, aos riscos de cheia, aos riscos de inundação. E o que concluímos é que, de facto, por exemplo, naturalmente que em Portugal os furacões e os tufões serão menos relevantes, mas temos uma elevada exposição na carteira de crédito dos bancos aos riscos de cheia, aos riscos de seca, aos riscos de incêndio. Portanto, esta exposição existe e, naturalmente, que sabemos que os bancos estão particularmente atentos a essa exposição, até porque o seu métier é precisamente gerir estes riscos. Precisamos, portanto, dadas estas exposições ao risco climático físico e dadas as necessidades de investimento da economia, precisamos então também de ação ao nível das próprias instituições bancárias e naturalmente estou-lhe aqui a dar a perspectiva do Banco de Portugal enquanto regulador. Os riscos climáticos, os riscos ambientais são uma das 3 prioridades de supervisão do Mecanismo Único de Supervisão para este triênio de 2024-2026. Portanto, o regulador está atento, as instituições bancárias estão atentas, porque sabemos que este é um risco material. O objetivo, do ponto de vista do Mecanismo Único de Supervisão, é que as instituições supervisionadas possam incorporar e também mitigar estes riscos climáticos, quer por via daquilo que são as suas estratégias de negócio, e isso ficou bastante claro aqui no painel anterior, quer pela adaptação do seu próprio governo interno,
e também, naturalmente, pelas suas políticas de gestão de risco, algo que, como sabemos, os bancos vêm fazendo já há vários anos, sobretudo também vêm fazendo nesta dimensão do risco climático. Precisamos também de melhorar a qualidade da informação que depois é disponibilizada pelas instituições. Isto é então traduzido em expectativas de supervisão que o Banco Central Europeu emitiu em 2020 para as instituições mais significativas e o Banco de Portugal um ano depois, em 2021, para as menos significativas, e os prazos de cumprimento são agora, para o BCE foram no final do ano passado e para o Banco de Portugal são agora no final deste ano. E, portanto, temos vindo a fazer um trabalho conjunto, naturalmente, com as instituições para que possamos ter progressos significativos ao nível destas expectativas de supervisão. No relatório de exposição do setor bancário aos riscos climáticos que publicámos o ano passado, portanto, na versão mais recente, que na verdade está a fazer agora um ano e já houve, felizmente, progressos depois disso, identificámos, de facto, que as instituições menos significativas, portanto, os bancos diretamente supervisionados pelo Banco de Portugal, tinham feito progressos relevantes na incorporação, na identificação e na mitigação do risco climático, mas subsistiam ainda áreas que exigiam progresso adicional e nas quais os bancos têm vindo a trabalhar neste último ano e, portanto, este é um exercício que prossegue e, em particular, era necessário caminhar ainda em algumas áreas que consideramos fundacionais, como seja a materialidade dos riscos, como seja a disponibilização de dados e a adaptação do governo interno. Temos boas notícias, este é um caminho que estamos a fazer em conjunto, temos boas notícias. No início do ano, a EBA, a European Banking Authority, publicou as suas orientações sobre a gestão de riscos ESG, publicou em janeiro de 2025 para entrarem em vigor dali a um ano, e estas orientações serão então integradas naquilo que são as expectativas de supervisão, tanto do Banco Central Europeu como do Banco de Portugal. São orientações importantes na medida em que nos ajudam todos a pensar metodologias, a considerar aquilo que podem ser estándares mínimos e também a pensar de que forma é que os planos de transição, que já foram aqui falados e aos quais voltarei no final da minha intervenção, de que forma é que os planos de transição podem ser relevantes neste processo de transição climática que fazemos nas nossas sociedades. Agora, uma questão que é evidentemente muito pertinente é como é que os bancos podem medir o risco se as empresas que são suas clientes, na verdade, não têm obrigação de reporte e, designadamente, não têm obrigação de reporte via CSRD. E aí, o que eu diria, e penso que já ficou patente também nos painéis anteriores, é que a obrigação não emana da CSRD. A obrigação de ter reporte climático ou de ter métricas e indicadores resulta, bom, eu diria, desde logo, da necessidade de acesso a financiamento, não é? Esta é uma informação que é relevante para os bancos, para gerirem, medirem o risco a que estão expostos. Portanto, por esta via do acesso ao financiamento será sempre necessário, mas também as cadeias de valor, onde muitas das empresas estão integradas, exigem esta informação. O consumidor exige esta informação. A Cécile, quando esteve aqui e nos falou da sua ambição, também do ponto de vista climático, naturalmente que o faz precisamente porque há procura e porque há, do ponto de vista do mercado, também uma razão para o fazer. Na verdade, sabemos até que muitos destes investimentos climáticos já são muitas vezes vantajosos também do ponto de vista do custo. E, portanto, para não terminar a minha intervenção sem falar de ómnibus, o que eu diria é que, bom, a simplificação é algo que eu creio que todos ambicionávamos. De facto, a construção regulatória europeia foi em crescendo de tal forma que, de facto, se estava a tornar demasiado complexa, e não podemos esquecer que temos objetivos climáticos
mas também queremos ser uma economia competitiva, uma economia que cria valor, uma economia que cria emprego e, portanto, estes objetivos têm que avançar em conjunto. Agora, o pacote Omnibus, e também foi aqui dito no painel anterior, não muda a realidade dos riscos climáticos. O facto dos eventos climáticos extremos, das cheias, das secas, das inundações, dos incêndios, se estarem a tornar mais frequentes e mais severos, e repito, não é em 2050, é hoje, isso não se muda por decreto, nem mesmo por decreto presidencial. E, portanto, a Omnibus presidencial do presidente Trump dos Estados Unidos. Portanto, a Omnibus veio alterar a abrangência, sem dúvida que sim, veio alterar os prazos também. Temos uma preocupação, que é as alterações em termos de conteúdo, ou seja, a alteração da abrangência deve preocupar-nos que é B, porque, como vos disse, há aqui outros incentivos que existem e que permanecem e que não mudam para que as empresas façam este tipo de reporte. Quanto ao conteúdo, aqui a nossa preocupação é que os estándares voluntários de reporte que estão agora a ser pensados, e que já foram pensados, mas que vão agora ser integrados no nosso enquadramento, têm de nos permitir ter a informação mínima para avaliar o risco. E, portanto, esta é a posição expressa na opinião do Banco Central Europeu e é uma posição que partilhamos também. A última coisa que eu queria dizer, e é mesmo a última, planos de transição. Os planos de transição... Mas podemos deixar os planos de transição para depois. Muito rapidamente. Sim. São um elemento absolutamente... É que eu não sei se vou ter tempo no fim. Vai. E é o meu ponto principal. Tínhamos 15 minutos cada uma. Sim. Os planos de transição são um elemento absolutamente essencial do que estamos aqui a fazer. Os planos de transição são a única forma que temos de olhar para o futuro. Duas empresas que têm o mesmo risco hoje, porque têm a mesma pegada carbónica, são fundamentalmente diferentes em termos de risco futuro se estiverem hoje com compromissos firmes para fazer os investimentos que necessitam para se tornar mais robustas aos riscos físicos e aos riscos climáticos. Portanto, os planos de transição têm de ser uma prioridade para todos nós e são centrais também para o regulador. Muito Obrigado, obrigada. Ana. Ficamos com essa nota essencial da importância dos planos de transição e fazemos a transição agora para a CMVM para ouvir a intervenção da Rita. Muito obrigado. Muito obrigado. É um gosto estar aqui. Agradeço o convite e é com muito gosto Gosto é nosso. painel com a Ana e o José. Eu, antes de tudo, vou pedir desculpa porque tinha preparado aqui uma intervenção, portanto, tenho aqui umas notas que vou ter de ler, portanto, lamento. Só por isso, o que é que eu gostava? Eu tenho aqui umas notas que preparei sobre os desafios das finanças sustentáveis, após um breve enquadramento, mas também gostava de destacar os aspectos positivos sobre a evolução ocorrida nos últimos anos, porque acho que, com todas as discussões que aqui temos, também é muito importante olhar para os lados cheios do copo. Por fim, finalizava com algumas mensagens sobre a proposta Omnibus. Recordo que a CMVM faz supervisão dos emitentes cotados, da gestão de ativos, dos intermediários financeiros e dos auditores. E, portanto, necessariamente a visão destes diferentes subsetores do mercado de capitais não são uniformes quanto à proposta Omnibus e é o que eu também tentarei transmitir aqui. Também refiro, por dever de ofício, que as opiniões constantes aqui da minha intervenção são minhas e não vinculam a CMVM. Portanto, em termos de enquadramento, diria muito rapidamente que a Europa, procurando assumir-se como o primeiro continente do mundo ambientalmente neutro até 2025 e com vista à concretização dos objetivos do Pacto Ecológico Europeu, adotou nos últimos 5 a 6 anos um vasto conjunto normativo em matéria de sustentabilidade, tendo atribuído ao setor financeiro um papel decisivo na canalização de capitais privados para o financiamento da transição. Para que a transição ocorra e de uma forma justa, é essencial que os investidores e os financiadores tenham acesso à informação que lhes permita avaliar a integração na estratégia e na atividade das empresas, os impactos, riscos e oportunidades dos temas ambientais, sociais e do governo societário e consigam, com essa informação, fazer uma adequada gestão desses riscos, um bocadinho em linha com o que a Ana disse. Contudo, já por diversas vezes esta manhã falámos, a regulação europeia
foi, em vários casos, longe demais. O excesso de regulamentação compromete a competitividade das empresas europeias, conforme reconhecido no relatório Draghi, e também, conforme evidenciado num relatório recente do Banco Europeu de Investimento, em que mais de 60% das empresas europeias consideram a regulamentação um obstáculo ao investimento e as PMEs identificam os encargos regulatórios e administrativos como o seu maior desafio. A este propósito, faço menção a uma carta do Congresso americano dirigida à Secretária do Departamento do Tesouro de setembro de 2024, ainda antes da eleição do Presidente Trump, que muito me impressionou pela visão com que os americanos encaram a nossa regulamentação. A carta visava travar, ou pelo menos adiar, a aplicação da diretiva relativa ao dever de diligência das empresas em matéria de sustentabilidade, a CS 3D. The European Union has long been known for implementing vague, broadly scoped and complex regulations that hinder business growth and raise consumer costs. The EU's long-standing regulatory overreach has had deleterious effects on its member states' economies and diminished the competitiveness of their firms on the global stage. According to the International Monetary Fund, the Eurozone economy grew only 6% in the 15-year period ending in 2023, compared to 82% growth for the United States. And now, the EU is attempting to impose its debilitating regulatory agenda on American companies through its Corporate Sustainability Due Diligence Directive. O atual contexto geopolítico e de incerteza em que vivemos, em particular quanto à evolução da economia, veio pôr o foco na competitividade das empresas europeias, que orientou a simplificação regulatória em curso, ao que acresce que a sustentabilidade tem de coexistir com novas prioridades, como o financiamento da defesa. A regulação relativa às finanças sustentáveis apresenta muitos desafios para as empresas, agentes do setor financeiro, investidores e também para os próprios reguladores. Mas já foram feitos esforços visíveis para a sua implementação e já ocorreram mudanças positivas de comportamentos. Como tal, é fundamental salvaguardar o investimento de conhecimento, de meios e de recursos. E a jornada percorrida, ou seja, no atual esforço de encontrar a medida regulatória certa, não se deve deitar fora o bebê com a água do banho. Entre outros, o regulamento relativo à divulgação no setor financeiro, o SFDR, o regulamento da taxonomia e a diretiva relativa ao relato de sustentabilidade das empresas, a CSRD, são regimes extremamente exigentes pela sua extensão, complexidade, ausência de clareza de algumas normas e falta de articulação consistente entre estes diversos blocos regulatórios. O desfazamento temporal entre a aplicação dos diversos normativos também tem sido um desafio, tendo uma expectativa grande sobre o que a CSRD iria trazer a informação que os intermediários financeiros e os gestores de ativos necessitam para a atividade e também para o cumprimento dos deveres legais a que estão sujeitos. Tal realidade levou o legislador e os supervisores europeus a emitirem sucessivas perguntas e respostas, orientações, expectativas de supervisão e comunicações que, apesar das boas intenções, aumentam significativamente a documentação relevante e complicam a tarefa de navegação nesta teia normativa. Para apoiar a navegação, a CMVM disponibiliza uma ferramenta, o Guia de Sustentabilidade, que reflete os mais importantes desenvolvimentos regulatórios e, em termos de supervisão, que podem impactar as suas atividades. Espero sinceramente que esta iniciativa não significa mais uma camada de esforço e sirva mesmo para ajudar os agentes do mercado. Todas as sugestões são bem-vindas. Apesar das dificuldades, importa realçar os progressos já alcançados. Destaque 3 vertentes. Em primeiro lugar, observa-se um esforço visível por parte dos gestores de ativos, empresas de investimento, no cumprimento das obrigações previstas no SFDR e dos intermediários financeiros na recolha e tratamento das preferências de sustentabilidade dos clientes, em conformidade com o ADMIF 2. Ações comuns de supervisão realizadas a nível europeu
nas quais a CMVM participou e cujos resultados são em breve divulgados, evidenciam progressos relativamente às avaliações iniciais. Isto sem prejuízo da existência de aspectos que continuam a merecer melhoria por parte das entidades. Em segundo lugar, faço referência à adoção voluntária do regime da CSRD e das normas de relato em Portugal. Dado o atraso na transposição da diretiva, também verificada em outros países, a adoção do regime é voluntária, tendo sido recomendada pela CMVM. E é com agrado que vimos que as empresas que anteriormente já divulgavam informação não financeira, empresas cotadas em mercado regulamentado com mais de 500 trabalhadores, publicou a sua demonstração de sustentabilidade face ao exercício de 2024, seguindo as normas de relato, e que muitas dessas empresas já definiram e estão a implementar os seus planos de transição. Trata-se de informação muito interessante, cuja preparação envolveu um elevado investimento, temos noção disso, sendo um sinal muito positivo do compromisso dessas empresas com a sustentabilidade. Em terceiro lugar, destaca a evolução do mercado de financiamento sustentável na União Europeia. Dados recentes da EFAMA apontam que no final de 2024, os ativos líquidos dos fundos que promovem características ambientais e ou sociais ou que têm como objetivos investimentos sustentáveis representavam já cerca de 52% e de 2% do mercado europeu dos fundos. E que o valor dos ativos líquidos dos fundos do artigo 8 quase triplicou desde o início da aplicação do SFDR, em março de 2021. Adicionalmente, dados da ESMA demonstram que em 2023 os fundos com políticas de ESG apresentaram melhor performance do que os fundos sem tais políticas, o que reforça que investir com preocupações de ESG pode ser vantajoso. Isto sem prejuízo de, no atual contexto de maior incerteza e de movimentos menos favoráveis ao ESG, se ter verificado pela primeira vez neste trimestre de 2025 um decréscimo no investimento dos fundos com estas políticas, ainda que seja pouco representativo comparado com o que está a passar no mercado americano. Já no que respeita ao mercado de dívida sustentável da União Europeia, que representa cerca de 17% da cota de mercado, este continua a ser impulsionado por emissões de empresas não financeiras, indicando um movimento mais estruturado de transição ecológica. E tem-se mostrado resiliente no último ano, tendo crescido 12%, com uma procura de 5 vezes superior à oferta de obrigações verdes, sinalizando uma procura crescente por estes investimentos. E, por fim, diria apenas que dados recentes dão nota que, em termos globais, o mercado da União Europeia é responsável por 84% dos fundos ESG e por mais de metade do mercado de obrigações sustentáveis. E gostava de realçar ainda um aspecto muito positivo que nem sempre é sublinhado. A União Europeia teve a coragem de trazer este tema para o centro da sua agenda. Quis ser pioneira e o motor na adoção de medidas que visam a promoção da transição a nível mundial. É natural que, à medida que o nosso conhecimento e experiência aumentam, se queira afinar a estratégia. Mas o valor do tema continua, a meu ver, incontornável. A simplificação regulatória é positiva ao reduzir os custos regulatórios das empresas ao estritamente necessário. Esse alívio regulatório permitirá às empresas fazerem o caminho para modelos de negócio mais sustentáveis ao seu ritmo, de forma gradual e proporcional à sua dimensão e características, que possam encarar a integração da sustentabilidade na sua estratégia como elemento para a criação de valor e um compromisso com os seus stakeholders, não já como uma obrigação. Porém, a simplificação deve ser calibrada com muita cautela, de modo a não comprometer os objetivos do Pacto Ecológico Europeu, a proteção dos investidores e a integridade do mercado, nem desperdiçar os muitos esforços e investimentos já feitos nos últimos anos. Sabemos que os fundos públicos não são suficientes para financiar a transição. Sabemos que é necessário mobilizar capital privado, sendo imprescindível que os financiadores e investidores possam aceder a informação de qualidade, relevante, comparável e que seja de efetiva utilidade.
A este propósito, refiro agora em comentários à simplificação, que temos utilizadores de informação a dizer que dos 1.144 pontos de reporte previstos nas normas de relato, ainda que estes sujeitos à avaliação prévia de materialidade, apenas cerca de 300 ou mesmo 150 são realmente úteis. Ou seja, existe mesmo muito espaço para simplificação. Contudo, se é certo que existe um consenso alargado sobre a necessidade de simplificação, também se registram preocupações com o impacto da proposta Ómnibus, em particular com a qualidade da informação. Pois com a limitação do reporte, a informação disponível no mercado continuará a assentar, sobretudo, em estimativas, proxies e no recurso a serviços de dados não regulados ou a ratings ESG. Por fim, dava aqui só apenas nota que me parece importante preservar 4 aspectos nesta revisão regulatória. Primeiro, preservar e, se possível, melhorar a interoperabilidade das normas de relato com os estándares internacionais do ISSB. Depois, assegurar a coerência entre os diversos blocos regulatórios, em particular entre a CSRD, a CSDD, a taxonomia e ainda o SFDR, que este, sendo muito importante que seja a revisão articulada com as normas sobre as preferências de sustentabilidade dos investidores. As alterações devem também ser precedidas de consultas públicas e alargadas aos stakeholders, com testes de clareza e compreensibilidade da informação junto de investidores, não profissionais, para não se repetirem os mesmos erros. E deve ser promovido um standard voluntário de reporte proporcional, claro, relevante e que permita disponibilizar informação fidedigna e comparável. O reporte voluntário irá assumir uma importância ainda maior, atendendo à redução prevista de 80% ou ainda mais face às negociações em curso, do universo de empresas sujeitas a reporte obrigatório. Para acederem a financiamento, captar investidores, integrar cadeias de valor de empresas sujeitas aos deveres de reporte ou diligência, fidelizar clientes ou atrair talento, as empresas serão chamadas a divulgar informação sobre sustentabilidade. E a adoção de um standard uniforme é muito importante para o mercado e para as próprias empresas poderem responder às solicitações. Rita. Agradeço a vossa atenção e não me alongo mais. Não, muito bem, foi exatamente nos 15 minutos combinados. Mas olha, eu vou aproveitar, até teve palmas, foi para cumprir o tempo. Aqui uma pergunta da audiência, que como está a CMVM a avaliar a atualização / substituição do Regulamento 9 de 2020 sobre o relatório anual da autoavaliação na área da gestão de ativos, para incorporar todos os aspectos relevantes de sustentabilidade e do ESG. Como é que a CMVM está a avaliar a atualização ou a substituição? Ou está ou não está? Peço imensa desculpa, mas não sei responder. Pronto, muito bem. Não é mesmo da minha área e, portanto, poderei ficar com a questão, endereçar aos meus colegas e voltar. Mas não estou a acompanhar o dossiê, portanto não vou mesmo. Muito bem, obrigado. Ana, qual a visão do Banco de Portugal sobre o tema do dinheiro digital, que é mais sustentável, versus o dinheiro físico, face a temas extremos, como ainda agora tivemos recentemente, como o do apagão? Como é que o Banco de Portugal percepciona esta matéria? Ia pegar aí em algo que disse, porque disse que o dinheiro digital que é mais sustentável. Os estudos estão a ser feitos e sabemos que o dinheiro digital também consome muita energia, não é? E os sistemas que estão por trás são também eles muito consumidores de energia. Portanto, esse é um elemento que é importante termos em mente quando pensamos naquilo que é o futuro do dinheiro ou o futuro da nossa relação com o dinheiro. E depois, como referiu também e muito bem, há elementos que têm a ver com a segurança e não só com a exposição a questões como a que referiu do apagão, mas há riscos de cibersegurança que também são muito relevantes e aos quais, pela própria natureza, digamos assim, do meio de pagamento,
o dinheiro digital está mais exposto. Portanto, a perspectiva do banco é sempre a perspectiva da robustez dos meios de pagamento e, portanto, continuaremos naturalmente a acompanhar e a moldar, dentro daquilo que são as nossas competências, a evolução do mercado, até porque os progressos tecnológicos e as tendências de mercado ocorrem também de forma inexorável, e o que devemos fazer é então estarmos particularmente atentos a estas dimensões também da cibersegurança que afetam o dinheiro digital de forma expressiva e mais uma vez também referir que esta questão da sustentabilidade é algo não é óbvio e depende de facto da forma como, por exemplo, os centros de dados estiverem a ser abastecidos, designadamente. Muito bem. Ana, temos também aqui uma pergunta que veio na altura da sua intervenção, portanto presumo que a queiram ouvir a si. Qual o período de retorno associado a uma alteração do clima? Quantos registros tem de medições diretas para esse período de retorno? Uma série de dados sobre temperatura recolhidos à superfície da Terra? Enfim, quais são os dados? O que é que se pode dizer sobre esta matéria? Não sei se vem no relatório que vai publicar no segundo semestre, que há pouco referiu. Os dados, suponho que a referência seja às alterações climáticas e aos eventos climáticos. Uma alteração do clima, sim. Bom, os dados são os dados do IPCC, ou seja, são os dados do painel intergovernamental para as alterações climáticas, uma estrutura das Nações Unidas que junta os maiores especialistas em clima de todo o mundo e, portanto, vem reiterando, relatório após relatório, que a evidência das alterações climáticas e a base científica para as alterações climáticas causadas pelo homem, portanto antropogénicas, é um facto científico. Claro. E de resto, se olharmos para os gráficos de longo prazo da evolução da temperatura na Terra, se olharmos para os dados sobre a frequência e a severidade dos eventos climáticos extremos, é impossível não ver essa realidade. Claro. Aliás, e também na linha desta questão, eu creio que esta é para a Rita, porque foi na altura em que a Rita estava a fazer a sua intervenção, como gerir a incerteza associada ao risco no contexto das alterações do clima, designadamente associada à qualidade da informação que o informa. Não sei exatamente quem fez esta pergunta o que é que estava a pensar, mas eu aproveito para enfim, reformulando-a, o tema do reporte, o tema dos instrumentos de reporte, da fiabilidade do reporte. A Rita tocou na sua intervenção nesta matéria. O que é que a preocupa mais do ponto de vista da fiabilidade daquilo que é reportado e dos instrumentos que são usados para esse efeito neste momento, que estamos obviamente num momento de transição face às alterações de fevereiro e ao Omnibus? Eu acho muito positiva a simplificação e, efetivamente, acho que estava a ser pedido um esforço às empresas muito grande que não tinham correspondência, efetivamente, com a utilidade da informação e, portanto, não estava a ser medido o esforço e, portanto, daí ter de se encontrar a medida exata. Agora, acho que se poderia ter ido por um caminho de simplificar muito a informação que é pedida às empresas, isto é a minha opinião pessoal, sem uma redução tão grande do universo das empresas, porque isso, de certa forma, na perspectiva do setor financeiro, vai afetar a fidelidade, a comparabilidade e a transparência da informação que se estava à espera. Pode ser um passo atrás, na sua opinião? Quê? Pode ser um passo atrás, na sua opinião? Claro. Muito bem. Obrigado. Estamos ali com o 000, 30 segundos para fechar, para fecharmos o painel. Uma nota final, Rita, e depois Ana. Eu? Sim, 30 segundos só para... Eu, acho que tem sido feito um esforço formidável por parte dos emitentes, dos gestores de ativos e dos intermediários financeiros a tentar implementar da melhor maneira este regime e, portanto, acho muito que continuam e capitalizem no esforço. E as empresas que estavam a preparar-se para ter de reportar, agora deixam de ter de reportar, não o vejam como uma obrigação, mas sim como um compromisso e, efetivamente, como uma forma de se tornarem mais competitivos. Sim, e de criarem valor. Muito obrigado. Ana? Eu sublinharia esta mensagem que a Rita aqui deixa no fim. De facto, enfim, falamos muito da Omnibus, mas, na verdade,
como dissemos aqui várias vezes, os riscos climáticos exigem que façamos determinados investimentos, mas as oportunidades também estão lá e a União Europeia, designadamente depois do relatório Draghi, tem vindo a adaptar não apenas os seus regulamentos de reporte, mas também a sua estratégia industrial e de competitividade para assegurar que as oportunidades existem e daquilo que é competência do decisor político, que o enquadramento existe para materializar essas oportunidades. Muito obrigado a ambas pelas vossas intervenções claras, muito esclarecedoras também daquilo que é a visão sobre o ponto de situação que vocês fazem relativamente ao reporte, e termino, como gosto de terminar, a fazer um pedido à audiência, que é um pedido de uma grande salva de palmas para as nossas oradoras. Muito obrigado. Para encerrar o nosso evento, temos o Presidente do Conselho Geral do IPCG, Pedro Rebelo de Sousa. Ora, muito boa tarde, não é? Não era bom dia, não é? Já estamos à tarde e estamos a caminho do almoço. Eu tenho a honra de encerrar este evento, e o que torna a tarefa muito mais fácil é realmente o destacar a excelência daqueles que me antecederam nos painéis que assistiram. Uma palavra ao António Baldac, à católica, a católica Lisbon, não é? Como agora se chama. By the way, o António Baldac pediu-me para avisar que há conferência à tarde. Portanto, não ir embora, ainda por cima versa sobre a área ainda de financiamentos e que interessa a todos, naturalmente. Palavra ao António Baldac, naturalmente às Big Four. E a Big Four fazem com que eu me sinta como advogado invejoso, porque não sei se os 4 escritórios ou 5 escritórios de maior porte estariam assim na disponibilidade para se juntarem para fazer um evento. Mas fica o repto e eu irei tentar persegui-lo. Mas não há dúvida que é um bom exemplo de parceria com o IPCG. Uma palavra de apreço naturalmente à Gulbenkian, à Fundação Gulbenkian, que sempre acolhe estes eventos. Uma palavra de apreço também, e igualmente, e de felicitação aos organizadores do evento, a todos os participantes, sejam intervenientes, sejam moderadores, que nos retiveram por 3 horas, praticamente, graças à qualidade das intervenções e, naturalmente, à direção do IPCG, na pessoa do João Moreira Ratas, que você tinha desaparecido e, portanto, estava a ganhar dinheiro, entretanto, acho bem. Do João Moreira Rato, que conseguiu tem conseguido conduzir na rota da senda do António Gomes Mota este navio, singrando em águas nem sempre facilmente navegáveis, como sabemos, para se dirigir, como é o caso deste evento, em questões que a cada momento se apresentam ao IPCG. Eu tenho um duplo prazer de encerrar este encontro, porque coincide exatamente com o termo de 2 mandatos de direção, 2 mandatos de Conselho Geral, e seguindo as boas regras de governance, será naturalmente encerro naturalmente a minha colaboração em sede destes 2 órgãos sociais. Mas encerro para abordar uma temática que é incontornável e que é essencial. É o 3º dia de conferências, atenção. É importante, como já referi, continuam à tarde, que tiveram grande qualidade de oradores e de participantes oriundos de vários continentes, de múltiplas universidades, muitos americanos. Não sei como é que fizeram os universitários, mas isso, com as atuais restrições, mas isso eu não sei. A verdade é isto, e é para partilhar 2 pensamentos e encerrar, que é o que naturalmente esperam. Nós estamos perante uma contínua disrupção cada vez mais global e com maior impacto, e que deve influenciar de uma forma decisiva a agenda de transformação organizacional, que era disso que se tratava aqui, sobretudo de um ponto de vista prospectivo em relação aos desafios que as empresas devem enfrentar. O mundo empresarial defronta-se com uma agenda concentrada na aceleração dos ciclos estratégicos,
na implementação de ecossistemas organizacionais mais flexíveis e descentralizados e no desenvolvimento de aptidões de liderança inclusiva e colaborativa com atributos de agilidade e coragem. Neste sentido, será inevitável a confrontação de oportunidades e riscos emergentes e no interface com o desenvolvimento digital dos shareholders e dos stakeholders, implicando questões de descentralização e de empoderamento estrutural endógeno num ambiente colaborativo e desburocratizador, mais adaptado ao novo modelo de trabalho dual, não é, presencial virtual, e propenso à atração, retenção e desenvolvimento de talento, sem naturalmente deixar de fazer dar uma ênfase matricial à sustentabilidade no contexto do ESG. Sobre esta temática, decidiu bem a direção que este era o foco essencial, e daí a colaboração no contexto deste evento durante as conferências que tiveram lugar, no contexto que estas iniciativas que se debruçaram nesta semana, garantindo naturalmente que haja valor acrescentado nas intervenções que eu, sinceramente, acho que todas elas tiveram, para os participantes. Após alguns anos dedicado ao G, o G foi a centralidade do IPCG. O G tornando inquestionável e afirmando o primado de autorregulação já há alguns anos, já em vigor há alguns anos. Há cerca de 2, 3 anos, aliás, com a direção liderada pelo João Moreira Rato, o S, mantendo sempre a sua centralidade, sem naturalmente descurar o G, veio tornar deu maior relevo ao E, e é um espaço de alargada aplicação e acalorado debate no contexto atual. O E é o imperativo inadiável. É claro que o conceito ESG não está prestes a desaparecer ou a esbater-se no sentido literal. Bem, pelo contrário, como se viu bem, e sobretudo no mundo não americano, chamamos assim. Mas é preciso reconhecer a existência de um movimento de revisão mais crítico e menos idealista, no qual as empresas e os investidores desejam que o mesmo seja mais prático, transparente e verdadeiramente sustentável. O zigue-zague e, às vezes, o excesso regulatório, ou pelo menos excesso não no sentido sobretudo, de confusão regulatória ou sobreposição regulatória, nem sempre ajuda. Nunca se pode perder a tónica da competitividade, que, aliás, foi aqui referida. E a competitividade é essa que é essencial para o mundo empresarial. E uma vez que falamos de G, já agora, permitam-me esta pequena parte, o que vimos acontecer na dialética entre acionistas e gestão executiva, bem como acionistas de referência e CEOs nos Estados Unidos, recentemente, sobretudo no mercado dos Estados Unidos, demonstra o que pode ser a distorção e a afirmação da má governance e que pode ser motivadora da destruição de valor. Temos um caso concreto que, mercê esse total desvirtuar dos princípios de boa governance, suscitou uma perversão de ter empresas cotadas com uma muito significativa capitalização bolsista e muito expressivo free float, em que a destruição de valor se apresenta completamente desconexa do desempenho operativo subjacente. Refiro-me, naturalmente, como já estão a calcular, por exemplo, ao exemplo paradigmático do Sr. Musk. As informações mais recentes indicam que a maioria das organizações ainda está num verdadeiro processo de consolidação e implementação de práticas sustentáveis. Interessante-se mais no cumprimento dos requisitos mínimos ou por iniciativas pontuais, sem a integração completa numa estratégica ampla corporativa. Apenas as grandes empresas já possuem práticas consolidadas e, naturalmente, políticas, relatórios de sustentabilidade bem estruturados,
com uma visão cada vez mais ampla em suas iniciativas que vão bem além das mudanças climáticas e de outras preocupações ambientais. Acredito que, em geral, as empresas portuguesas tendem claramente a convergir com as do continente americano em termos de ESG, quando consideramos o universo das grandes empresas e das empresas cotadas, assim como é de verificar em várias jurisdições que setores públicos estão a afirmar-se também neste domínio, não diria necessariamente em Portugal, com exceções. Infelizmente, e sem terminar com uma nota de menor otimismo, o que temos visto nesta curta era pós-Trump e que já estava, de certa forma, implícita na atividade de acionistas minoritários, mais ou menos ativistas, quanto ao negacionismo, é um olhar algo complacente e tácito relativamente ao ESG, num misto de adiamento e abrandamento, o que impõe a necessidade de um olhar para o universo dessas preocupações de forma holística e responsável, e que responsabiliza as gerações presentes quanto ao futuro, que não é assim tão distante. O futuro é hoje. E esta temática torna esta temática algo inadiável e uma luta que nós consideramos que vale a pena travar. É nosso desiderato, e continuará a ser o desiderato do IPCG, acredito, apostar num mundo cada vez mais sustentável. Obrigado pela vossa presença.